bem, gatíssimas e gatíssimos? Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Esta live está acontecendo simultaneamente no meu perfil Tariana_Rocha no Instagram e também no grupo fechado Entre no Seu Poder. Hoje a gente vai falar sobre o que é a narcisista patológica oculta ou o narcisista patológico, oculto. Então, antes da gente começar rapidinho, para vocês que estão começando a seguir o canal agora, isso vai estar no YouTube depois, conheçam o workshop Entre no Seu Poder, um programa digital criado especificamente para filhas e filhos de mães e pais com traços narcisistas patológicos, para você saber o que fazer com as suas sequelas, com o seu relacionamento e com a sua cura. Procure o link na descrição desse vídeo no YouTube, ou na descrição, na minha biografia aqui no Instagram, ou então na descrição da live no grupo Entre no Seu Poder. Tendo falado isso, eu gostaria também de dizer que o objetivo deste vídeo é educar e não diagnosticar. Eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista, filha de uma mãe com traços narcisistas patológicos ocultos, estudiosa do assunto. O meu objetivo aqui é aumentar a consciência sobre essas características para que, se você estiver lidando com uma narcisista patológica oculta, você consiga se defender, identificar os traços tóxicos, saber como ajustar as suas expectativas com relação ao quanto é possível ou não ter um relacionamento com essa pessoa. E se você se identifica com os traços patológicos narcisistas ocultos, então o objetivo deste vídeo para você é aumentar o seu insight a respeito do seu funcionamento interno em prol da sua cura. Agora, vocês que seguem o canal devem ter percebido que os meus vídeos a respeito da questão do narcisismo patológico costumam ser bem diferentes da maioria dos outros canais, mesmo em português ou inglês. O meu foco nunca foi descrever o narcisismo ou o transtorno em si, apesar de que é claro que tem que estudar um pouquinho isso e mencionar um pouquinho. Por quê? Porque isso tem bastante na internet. Hoje em português está começando a ter mais, mas em inglês é o que mais tem, todo mundo descrevendo o narcisista. O meu foco, em contrapartida, sempre foi na cura. Como que você se cura, da fragmentação, da desconexão com o seu eu real, tendo sido criado por alguém que tem esses traços. Ou então, tendo tido um relacionamento com alguém que tem esses traços. Porém, hoje eu gostaria de entrar no que é o narcisismo patológico oculto, porque não tendo focado nesse aspecto, a gente vê muita informação errada nos grupos, aqui no grupo Entre no Seu Poder, as pessoas diagnosticando todo mundo como narcisista, confundindo o que é o narcisista oculto, Então esse vídeo tem o objetivo também de educar para que a gente use a palavra narcisista de um jeito mais coerente, mais alinhado com as pesquisas que a gente tem, as informações que a gente tem, e para que a gente pare de sair por aí também diagnosticando todo mundo como narcisista, tá? Então por essas razões que eu estou fazendo este vídeo. Então, bora lá. Gente, vamos falar então a respeito de personalidade, transtorno de personalidade e narcisismo enquanto um transtorno de personalidade e também enquanto apenas traços patológicos numa pessoa, numa personalidade. Primeiro, uma personalidade é o quê? Bom, uma personalidade é um conjunto de crenças, comportamentos e estados emocionais que uma pessoa possui, que define como ela interage consigo mesma, como ela se enxerga, como ela interage e enxerga o outro e a vida. A gente diz que uma pessoa tem uma personalidade saudável quando, tudo bem, tem conflitos com ela mesma, que é normal, conflitos com os outros, mas ela consegue ter uma vida financeira adequada, ela consegue ter relacionamentos pacíficos, não é? Ela consegue ter objetivos pessoais e chegar a realizar esses objetivos. Quando a gente está entrando no território do transtorno de personalidade, nós estamos falando de pessoas que têm uma estrutura de personalidade que causa real conflito dentro delas mesmas, com elas mesmas, real conflito nos relacionamentos com outras pessoas, a ponto de algumas dessas pessoas, dependendo do transtorno e do grau,
não conseguirem ter relacionamentos ou ter empregos. Então a gente percebe realmente uma incapacidade da pessoa devido à autoimagem distorcida que ela tem, distorcido por trauma aqui, tá? Ela não consegue ter relacionamentos pacíficos, de igual para igual, né? Os relacionamentos são tumultuosos, tem problema, tem abuso. Então, é por isso que quem tem o transtorno de personalidade, a gente sabe, essa pessoa não tem insight, ela não tem consciência a respeito dos próprios comportamentos, é isso que define a pessoa ter um transtorno de personalidade para começar, e ela vai causar problema em relacionamentos, tá bom? Beleza. Ah, Tari, mas isso é genético, isso é aprendido. Bom, na verdade existem poucas pesquisas que confirmem que características de personalidade sejam genéticas. A gente pode até falar que existem algumas predisposições, por exemplo, para o nível de ansiedade, mas com relação ao que a gente sabe sobre o narcisismo patológico, seja oculto ou grandioso, e como ele é formado, as informações que a gente sabe, que a gente tem, apontam para um trauma relacionado ao primeiro grande caso de amor que aquela personalidade teve, que foi, de forma geral, com a mãe e com o pai. E nesse trauma de formação de laço afetivo, a pessoa, a bebê que precisa 100% dos adultos em sua volta para fazer sentido do próprio mundo interno, ela acabou ficando com uma visão distorcida, dissociada de si mesma, dos outros, da vida, e é isso que causa o transtorno. Ou seja, gente, quando se trata de narcisismo patológico, de acordo com o que a gente sabe, isso é aprendido, ok? E tem a ver com trauma. A outra coisa que é importante mencionar aqui é que o narcisismo em particular, ele é algo que ocorre em todos nós, porque todo mundo nasce narcisista. Narcisista aqui tem a ver com, simplesmente a palavra narcisista e não narcisista patológico, tem a ver com ser voltado para si. E toda criança nasce voltada para si, porque ela não tem noção de que ela é um bebê que é separado do corpo da mãe, e além da mãe tem a tia e que também tem o irmão. Ao longo dos primeiros meses e anos de vida, aí que o bebê vai sacando, eu não sou o centro do mundo, peraí, tem outras pessoas, caramba, dá pra interagir com essas outras pessoas também. Então a gente nasce narcisista, tá? O que acontece dependendo da forma que você foi criado ou não, e nós vamos falar a respeito de estilos de criação aqui, o impacto que eles têm, é que você pode ficar presa nesse estado infantil de narcisismo, de não conseguir enxergar o outro e não conseguir interagir com o outro como um indivíduo à parte, ok? Mas o narcisismo acontece sim dentro de um espectro, então não significa nada, apesar de que tá todo mundo falando, ela é narcisista, ele é narcisista, e essa frase em si na verdade não significa nada, né? Porque todo mundo é narcisista, seja para menos ou seja para mais. Num espectro de 1 a 10 no grau de narcisismo, as pessoas que pontuam 1, 2 ou 3 são consideradas pessoas também de baixíssima autoestima, que não conseguem pedir ajuda, não conseguem receber atenção nem mesmo quando faria sentido, tipo, meu marido acabou de morrer, mas eu sou tão inútil, e as pessoas vão achar que eu tô importunando elas, querendo um pouco de atenção, que eu vou me exilar para dentro de mim, eu não vou nem aceitar que as pessoas me ajudem. Essas pessoas com pouco narcisismo, elas não conseguem acreditar em si, sentir a bênção e a alegria de ser alguém, né? Então isso aí também é tóxico. As pessoas que pontuam no 4, 5, 6 nesse espectro, são pessoas que aprenderam que o que elas sentem, o que existe dentro delas, as opiniões delas, os desejos delas, né? A forma única delas se manifestarem enquanto indivíduo, enquanto identidade, que isso é bom, que isso é positivo, elas conseguem acreditar em si, ter sonhos, sem necessariamente depender de acumular objetivos realizados para conseguir se sentir minimamente bem consigo mesma. São pessoas que conseguem lidar com entrar em contato com vergonha, fracassar, cometer erros. E eu vou explicar daqui a pouco por que isso acontece, o que causa um narcisismo saudável, e a gente está mirando no 4, 5, 6, e o que faz a pessoa já ficar patológica com os traços a partir do 7, 8 e 9, a gente já está falando aí de um transtorno de personalidade, e 10 a gente está falando do narcisista psicopata mesmo. Então essa é a outra coisa que eu queria falar para vocês. Ela é narcisista, ele é narcisista, não significa nada. E eu pretendo fazer vídeos explicando com mais detalhes
o que é, o que não é real, para a gente começar a usar a terminologia corretamente e para a gente entender as coisas também corretamente, não é? Ok. A outra coisa que é um erro comum para as pessoas é achar que apenas mães podem ser narcisistas patológicas. Eu comecei esse trabalho falando a respeito de mães narcisistas patológicas pelo simples fato de que o meu trabalho é autobiográfico. Mas conforme eu fui interagindo com vocês, é claro que tem muito homem que sofre com uma mãe ou com um pai narcisista patológico. E todo mundo pode desenvolver esse transtorno de personalidade que é diagnosticado na adolescência ou na primeira fase, da fase adulta, geralmente, né? E quando é diagnosticado. Então, todo mundo, gente, pode ter um transtorno de personalidade ou um transtorno de personalidade narcisista. Não é um fenômeno ligado a mulheres ou um fenômeno ligado a mães, tá bom? Beleza. Para a gente entender como um narcisista patológico oculto é formado e quais são os comportamentos e o mundo interno desta personalidade, eu gostaria de começar em primeiro lugar descrevendo como é que é a criação que produz narcisistas saudáveis. E aí vocês vão sacar onde que tem o desvio e por que dá na patologia. Então aqui, para descrever isso, eu vou usar, muito simplesmente, o modelo do Donald Winnicott, da mãe suficientemente boa, ou da mãe, do pai, do cuidador suficientemente bom. Então, o que quer dizer esse negócio de suficientemente bom? Eu não sou mãe, mas eu percebo as mães sofrendo uma pressão absurda de acertar sempre, de serem santas, de dar o melhor para os filhos, e muitos julgamentos externos, até porque por quem não é mãe e pai, a respeito de você não devia criar seu filho assim, não devia criar seu filho assado. E aqui o ponto não é ficar falando mal de pai, falando mal de mãe, é simplesmente ter um papo racional, informativo, educativo a respeito de coisas que são necessárias para a nossa cura. Tudo bem? Então, muito mais do que exigir das pessoas que elas sejam perfeitos pais, que nunca tenham uma resposta de irritação, de fala torto com o filho, não é nada disso que a gente está falando quando a gente fala de formação de transtorno de personalidade. A gente vai usar como parâmetro de um estilo de criação que gera narcisismo saudável, para antes entrar no patológico, que é o good enough parenting, né? A mãe ou o pai boa o suficiente, de acordo com o Winnicott. Que consiste no quê? Em primeiro lugar, a mãe ou o pai suficientemente bom consegue enxergar a criança como um indivíduo à parte. Ou seja, a mãe ou o pai saudável se considera como se fosse uma guardiã daquele espírito único que veio para o planeta Terra dentro daquele corpinho daquele bebê, e a função desta guardiã, desse guardião, é justamente oferecer o apoio necessário para que as características únicas deste serzinho que é a parte, para que elas se sintam com apoio, com estrutura para manifestar. Já a gente sabe que a narcisista patológica não enxerga o outro como um indivíduo à parte. A narcisista patológica, oculta ou grandiosa, ou seja lá qual for, que só tem traços, ela só enxerga o outro por aquilo que ele pode oferecer para ela, em termos de atenção, em termos de terapia gratuita. Muitos de vocês foram a psicóloga ou psicólogo da mãe ou do pai, né? Em termos de dar dinheiro, poder, status, favores, validação, enfim. O good enough parenting, a criação boa o suficiente, faz com que os pais aceitem que uma criança é uma criança, ela não é perfeita, ela vai chorar, ela vai ficar irritada, ela vai quebrar coisa, ela vai mentir de vez em quando, ela vai fazer coisas que você não gosta. Isso, a mãe suficientemente boa, ela aceita isso, ela cobra, claro, existem consequências e responsabilização, não é? Dentro de uma idade apropriada para a criança, mas ela não cobra a perfeição da criança. Ela já espera de antemão que a criança vai ser uma criança, tá bom? A mãe suficientemente boa, ela consegue satisfazer as necessidades básicas da criança. Aqui, quando eu falo de necessidade básica, é muito importante pontuar que nós não estamos falando apenas de dar comida, dar banho, dar um teto, porque isso é o mínimo que um bebê precisa para se desenvolver. O cérebro, gente, é um órgão social. O que isso significa é que nós sabemos
que se uma criança não recebe afeto, contato visual, olho no olho, carinho, toque, interação com aquele euzinho, o cérebro fica com deficiências na sua formação e chega a ficar com menos ligações neurais nas regiões de processamento de emoções, de habilidade social, né? Vai saber se não tem outras áreas também que ficam impossibilitadas de se desenvolver normalmente. Então, quando eu falo que uma mãe suficientemente boa, ela satisfaz as necessidades da criança, eu estou falando de necessidade existencial também. Da sua necessidade de ser enxergado como um indivíduo à parte, de receber afeto, carinho, só por ser você. Sabe aquela sensação de eu sou especial para a mamãe, eu sou especial para o papai, eu sou amada? A criança tem que sentir isso. A mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom, deixa a criança ter experiências e assumir as consequências dentro do que é adequado para aquela idade. Ou seja, a criança precisa entender que o que ela faz impacta o outro. Ela tem uma possibilidade de experimentar ser criança, mas quando ela ultrapassa limites, alguém vai lá e, sem ser abusivo, sem invadir o espaço pessoal da criança, não é? De uma forma rotineira, até de uma forma super protetora, a criança é colocada numa situação de ir aos poucos assumindo responsabilidade pelo que faz. E a mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom, sabe que eles não serão a única influência na formação da personalidade da criança. Não é necessário um vilarejo para criar um filho, pois a mãe suficientemente boa sabe que outros adultos, professores, outros membros da família, amigos, irmãos, haverão outras pessoas que vão influenciar a formação daquela personalidade. Elas aceitam isso, não tendo uma possessividade com relação àquela criança que vai resultar em afastá-la, isolá-la de outras pessoas, ou querer controlar todas as relações de uma forma que ela seja a única influência na vida da criança. Ótimo, gente. Então a gente tem uma referência do que seria uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom. E aqui a gente vai entrar de fato na formação do transtorno de personalidade narcisista, ou dos traços patológicos narcisistas, e a gente vai depois realmente dar uma explicação de como funciona o tipo do narcisismo patológico chamado oculto. Porque tem vários tipos também de acordo com diferentes autores, ok? Então, o que dá errado no caso de alguém que se torna um narcisista patológico, uma narcisista patológica? O que dá errado é que um narcisista cria outro narcisista. Para pensar. Se eu sou sua mãe, se eu sou seu pai, e quando você se expressa para mim naquela espontaneidade, né, expressando as diferentes partes de você que a criança expressa, eu respondo com indiferença, com irritação, ou eu retraio o meu amor. Eu te puno com silêncio e você nem sabe direito o que você fez de errado. Eu respondo minimizando o que você falou, falando que você é louca, falando que não foi assim, falando que você está exagerando, ou fazendo você sentir humilhação na frente dos outros. A criança, o bebê, que nasce com um órgão que é social, isso significa que ele precisa ser amado para se desenvolver normalmente. Percebendo essa necessidade e que tem, né, e também naturalmente idolatrando os pais, porque a criança idolatra os pais, o que a criança vai fazendo ao longo dos anos? Ela vai percebendo, opa, essa parte de mim não é aceita, vou abandonar. Ou essa parte de mim não é aceita, vou abandonar, né? E aí a gente pode ter, por parte dos pais narcisistas patológicos, dois tipos de comportamentos, né, que causam o surgimento dos traços narcisistas patológicos na criança. O primeiro é que a criança é humilhada, é menosprezada, é tratada mal consistentemente. E se os nossos pais não recebem de forma não invasiva, não julgadora, amorosa e que responde em tempo hábil às nossas manifestações e expressões, a gente chega à conclusão que a gente não é digno de amor, que a gente não tem valor e que a gente é intrinsecamente errado. Porque, caramba, por que os meus pais, que são deuses que eu idolatro, não conseguem me amar?
E aí, também tem um outro caso, quando os teus pais narcisistas patológicos, eles te validam, mas unicamente quando você faz eles parecerem bons pais. Ou quando eles conseguem te usar para algum fim específico. Como, por exemplo, caso você foi o bode expiatório da sua família, bom, então você foi tratado como saco de pancada. E a personalidade narcisista patológica depende de um saco de pancada. E a gente vai entender mais daqui a pouco. Então você teve esse uso. Ou se você foi uma criança dourada, não, gente, as crianças douradas não são sempre psicopatas e narcisistas. Eu mesma fui criança dourada até a adolescência porque eu era psicóloga da minha mãe. Então a criança dourada frequentemente é aquela criança que se esvazia totalmente de si para se tornar o líder de torcida da mãe. E tudo que ela fala é, sim mãe, você tá certa mãe. Sim mãe, o meu objetivo de vida é falar que você tá certa. Não mãe, eu tô errada. Ah, minha irmã, ela também tá errada. Não, tá todo mundo errado. Sim mãe, você é superior, né? Então você foi usada para ser líder de torcida e para validar o ego constantemente da sua mãe ou do seu pai. E aí você é só valorizada pelas partes suas que são úteis para ele ou para ela. A personalidade narcisista patológica surge em resposta à experiência de nunca ter sido apreciado por ser quem você é. Por ser um indivíduo. Se você foi apreciado, foi sempre porque você foi usado. Isso era útil para alguém. E assim, não tendo tido a experiência de ter sido apreciado por ser quem se é assustador mesmo. Alguém falou assustador aqui. Para sobreviver, porque o cérebro é um órgão social, a criança precisa ser amada, a criança vai rejeitando e dissociando as partes de si, que fazem com que a mãe ou o pai narcisista patológico respondam com indiferença, com hostilidade, com punição. E aí, ela também pode ir aumentando, magnificando, fortalecendo aquelas partezinhas de si que os pais conseguem usar, né? E aí, olha que loucura! Isso causa o famoso split, a famosa fragmentação na personalidade narcisista patológica. Fragmentação como assim? Uma parte ou várias partes dessa personalidade sente que não tem direito nem de existir, que é lixo, que é vergonhosa, que não é digna de amor, que não vale nada mesmo. Sente uma vergonha profunda, uma sensação de ser inadequado, inferior a todo mundo, de ser exilado da humanidade, de ser diferente, de ser um alien, de ser excluído. E outra parte que pode ter recebido um pouquinho de validação quando foi usada, começa a sentir uma necessidade muito grande, uma pressão muito grande de ser cada vez mais grandiosa, 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 ser melhor que todo mundo, ser melhor que todo mundo, ser melhor que todo mundo, porque assim eu recebo a aprovação dos meus pais e posteriormente, porque assim perante a sociedade eu recebo aplausos, as pessoas me validam e eu não tenho que então entrar em contato com aquela minha outra parte que dói, tá? Então esse split, essa oscilação entre eu não valho nada e eu sou melhor que todo mundo, é característica da personalidade narcisista patológica, porém é experimentado de forma diferente dependendo do tipo de narcisismo que se manifesta a partir de então. Então, digamos que essa personalidade está se formando, meus pais nunca me aprovaram, me aceitaram por ser quem eu sou, eu vou excluir essas partes, isso me causa tanta vergonha que eu vou ter que criar uma personalidade fantasiosa, grandiosa, para as pessoas validarem. Num certo momento, vamos chegar antes do certo momento. Então, o que é oculto? E como que isso se compara com outros tipos de narcisismo? Gente, é importante falar aqui que o narcisismo patológico oculto não tem nada a ver com a pessoa ter plena consciência de que ela tem um transtorno de personalidade e ela está lá de forma escondida, planejando as coisas por trás para ser abusiva. Não é que ela é mais manipuladora do que o grandioso. Os dois são manipuladores porque isso faz parte da personalidade narcisista patológica. A diferença entre o narcisista oculto e o grandioso ou extrovertido é simplesmente que algumas pessoas nascem com introspecção, com uma tendência a serem introspectivas. E elas, por causa disso, costumam sentir uma certa ansiedade social e medo de grupos de pessoas e de se mostrar, né, de uma forma tão espontânea. E outras pessoas nascem com características extrovertidas, que faz com que ela, muito naturalmente, aborde pessoas, inicie relacionamentos. Então, a narcisista patológica oculta,
é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista ou que tem traços narcisistas patológicos, que é tímida, que ela é introspectiva mais do que ela é extrovertida. E isso faz com que ela se manifeste na patologia de um jeito diferente do que o cara ou a mulher que é extrovertida. E aqui a gente vai começar a separar um pouco, né, diferenciar entre o narcisista grandioso ou extrovertido e o narcisista vulnerável, oculto, introspectivo, tímido, que é tudo a mesma coisa. Então, olha só. O narcisista grandioso, ele se dissociou tanto da sensação de vergonha e de inferioridade que ele tem, ele está tão dissociado disso que ele não costuma perceber. O que ele percebe dentro dele é a personalidade grandiosa. Então ele acredita que ele é superior a todo mundo. E mistura isso com a natureza extrovertida, exibicionista para fora, né, de formar relacionamentos com outras pessoas. Esta personalidade é muito focada em objetivo, em estar no topo, em ser melhor que todo mundo e esmagar quem está no caminho. Então é aquela personalidade de macho alfa, de fêmea alfa, de eu vou destruir todo mundo para chegar no topo, custe o que custar. Eu sou melhor que todo mundo mesmo, então eu mereço. A narcisista patológica oculta, tímida, introvertida, ela não tem uma estrutura de personalidade para se sentir bem socialmente. Ela tem ansiedade social. Frequentemente ela se manifesta como tímida, até como humilde, até como boazinha, né? Ela se intimida com hierarquia, que faz o grandioso sentir tesão. Opa, hierarquia, vou chegar no topo. A narcisista patológica oculta não. Ela vê que ela vai ter que competir com outras pessoas, ela não quer. Porque ela sim tem acesso à sensação de ser inadequada e se detestar num nível que o grandioso já perdeu. Ele não tem acesso. Então a narcisista patológica oculta, ela oscila dentro dela entre se detestar, se sentir o pior lixo na face da terra e precisar falar: eu sou melhor que todo mundo. As pessoas que são imbecis, as pessoas que não reconhecem a minha grandiosidade. Essa é outra grande diferença entre o narcisista grandioso e o oculto. O grandioso, ele faz comparações de cima para baixo, ou seja, eu sou o melhor, todo mundo é inferior, não é? E frequentemente, como ele não costuma sentir emoções tão pesadas de forma tão constante quanto o oculto, que tem ansiedade social, que sente vergonha, que se sente inadequado, o grandioso muitas vezes é sem noção, ele nem percebe que ele tem todas essas características, já que ele é o máximo mesmo, né? Então, o grandioso, ele é aplaudido pela sociedade, pelas atitudes dele. E você vai encontrar o narcisista patológico grandioso como CEO de grandes empresas, como pastores, líderes religiosos de seitas, não é? YouTubers, gente, também. Pessoas que vão se mostrar e estão de boa com isso. E a sociedade vai fazer assim: você é competitivo, você chegou no topo, uhul. Aí isso também alimenta a autoestima do grandioso e ele consegue criar coisas. Então você vê narcisistas patológicos grandiosos que criam empresas, que criam grandes coisas. O oculto, ele tem muito baixa autoestima. Ele não acha que ele é capaz. É quase como se ele olhasse para o narcisista patológico grandioso e pensasse: meu sonho é ser que nem ele, ser o bully, ser o cara que mete medo em todo mundo. Eu quero ser que nem ele, esmagar todo mundo, mas eu não tenho autoestima para isso, não. Então, o narcisista oculto, ele não vai procurar estar no topo, ele foge de posição de liderança. Por quê? Porque ele, como ele sofre de ansiedade social, ele é hipersensível à crítica e ele não quer que as pessoas percebam o erro dele. Então ele vai só... Qual é a palavra? Esqueci a palavra, então vou usar outra. Ele vai procurar posições e situações onde ele possa executar uma vingança, uma punição sem ser visto. Então é a mãe, né, que fora de casa é um anjo, não sei o que, dentro de casa ninguém tá vendo, eu vou largar porrada psicológica nos meus filhos, né? O policial que sempre nutriu fantasias de inferioridade, ficou sonhando: um dia eu vou ter poder para esmagar alguém. Aí o Estado foi lá, deu uma arma para ele não é gerente de nada, ele não tá no topo da polícia, ele não tá, mas ele tá lá
com algo que o Estado autorizou para ele. Ele pode usar para esmagar as pessoas e está autorizado, não vou ter que lidar com gente falando que eu estou errado. É aquele gerente na empresa que ele não está no topo, ele está na gerência mediana lá, porque lá ele pode esmagar os funcionários e não vai ter muita atenção em cima dele, né? Como o narcisista grandioso, ele consegue construir coisas, ele é aplaudido pelas conquistas dele, ele baseia parte da autoestima em cima do que ele conseguiu. O oculto não. O oculto sente tanta insegurança que ele tem comportamentos autodestrutivos, no sentido de que ele não tem a força interna para conseguir construir coisas. Então você vê o oculto trocando muito de interesses, uma semana quer ser astrólogo, outra semana quer ser psicólogo, outra semana quer ser isso, aquilo outro. E a pessoa não tem força interna de construir aquilo a longo prazo pelo simples fato de que construir qualquer coisa exige que você consiga levar baques pro ego. E o oculto não consegue. Tão hipersensível à crítica. Então ele troca muito de interesses, larga muitos projetos e não constrói nada. E aí isso causa um gap, um espação entre a forma que ele se enxerga de ser superior a todo mundo e a falta de resultados concretos na vida dele. E aí isso vai começando a causar pressão e ansiedade interna. Ele tem que lidar com esse gap, com essa diferença entre o que ele de fato produz e a forma que ele se sente dentro dele. Por isso que, ao contrário da autoestima do narcisista grandioso oculto ser baseado em conquistas, é baseado em no que eu poderia ter sido se a vida e as pessoas não fossem tão imbecis. Então o narcisista oculto é aquele cara que fala: eu poderia ter sido um grande atleta se o Brasil investisse em atletas. Eu só não fui o melhor do mundo porque eu não recebi dinheiro do governo. É aquela pessoa que fica fixando em uma era de glória da vida, uma era dourada, e fica falando: eu realmente era o melhor, eu tinha tanto potencial, que pena que o mundo é tão cruel, a vida é tão cruel, aconteceram tantas coisas terríveis comigo, as pessoas são tão burras e ninguém consegue reconhecer que eu sou naturalmente superior, né? Por quê? Porque não tendo a força interna de aguentar com resiliência baques pro ego, o narcisista oculto tem um pensamento assim: caramba, se eu tentar construir alguma coisa não conseguir, aí eu vou ter que entrar em contato com a minha vergonha. Então quer saber? Não vou tentar muito não. Por isso que ele não constrói coisa a longo prazo. E por isso que num certo momento, devido a esse gap gigantesco entre ele se achar tão superior a todo mundo, mas ele não ter como comprovar isso na prática, ele começa a hiperidentificar com a posição de vítima. E essa é uma característica marcante do narcisista oculto. A minha dor é a maior dor de todas as dores. Você não sabe que minha dor é especial? O que eu sofri foi mais do que você sofreu. Aliás, a minha dor é tão profunda que eu me identifico com as pessoas que mais sofreram na humanidade. Sobreviventes do Holocausto não sabem o que é minha dor. E eles se tornam narcisistas no sentido de ter conversas unilaterais, às vezes de horas repetitivas, sobre a própria dor, sobre minha vida, as coisas que me aconteceram, sem qualquer tipo de respeito ao seu tempo, enfim. Por quê? Porque é a única forma que eles conseguem lidar com os fatos não baterem. Se você é tão grandioso e tão superior assim, por que é que você não constrói nada? Porque eu sofri. Valide que foi porque eu sofri. Pelo amor de Deus, valide que eu sou uma vítima, porque senão a minha identidade se desintegra. Eu preciso que você valide a minha dor. Aí, gente. E isso significa que, em termos de experiência emocional interna, a diferença entre o grandioso e o oculto é que o grandioso consegue, ele sente raiva, ele sente inveja, mas como ele tem uma autoestima tão alta, né, uma autoimagem tão perfeita, ele consegue se convencer rapidamente. Esse cara tem inveja de mim, porque por isso que ele me criticou. Eu sou melhor do que esses caras aí. Ele experimenta dentro de si empolgação, não é, competitividade, características que ajudam ele a ter sucesso na nossa estrutura social. Já a experiência emocional interna da narcisista oculta, gente, às vezes eu falo a narcisista oculta, às vezes eu falo o narcisista oculto. Me irrita um pouco que em português não tem uma terceira opção que seja neutra de gênero, mas tudo bem, a gente usa o idioma como ele é, né? Em inglês não tem essa, it's the pathological covert narcissist, mas enfim.
A experiência emocional da narcisista oculta é negativa. Ela pode entrar em depressão. Ela vê o copo como sempre estando meio vazio. Ela sente muita vergonha, muito desprezo, muito nojo, muita ansiedade, muito ódio, muita inveja e muita raiva. Agora vamos entrar um pouco mais na questão da raiva e da inveja para vocês entenderem como que essa personalidade obrigatoriamente é super tóxica para quem está por perto. Como a oculta tem o gap entre a superioridade que ela quer manter e o fato de que ela não conseguiu nada, então ela se apega à posição de vítima para justificar, ela sente uma inveja crônica de tudo que para ela mostra para ela que ela é inferior. Ela sente inveja da beleza dos outros, do poder dos outros, dos relacionamentos dos outros, da felicidade dos outros, da habilidade social dos outros, das roupas dos outros, do status dos outros, da inteligência dos outros, do corpo dos outros, da vida sexual dos outros, de tudo. A experiência da inveja é constante porque é um fruto da percepção da inferioridade dela. Isso causa o que chama uma lesão narcísica. O que é uma lesão narcísica? O narcisista não consegue entrar em contato com o senso de inferioridade, de ser inadequado, de vergonha. E tem respostas tão reativas e tão fortes quando entram em contato com essa sensação, que mostraria que eles não são tão grandiosos assim. Como que eles vão sentir isso se desde a infância toda a personalidade deles é baseada neles se sentirem superiores? Então eles não podem sentir isso. Não podem sentir isso. Quando a narcisista oculta entra em contato com essa vergonha, seja porque aconteceu uma coisa humilhante em público, alguém criticou ela, enfim, alguma coisa não aconteceu do jeito que ela queria, ela entra em pânico com a vergonha. Ela começa a se sentir inferior. E ela tem que ter uma resposta. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso. E aí a resposta dela pode variar dependendo de onde ela se encontra no espectro de narcisismo patológico. Então uma narcisista patológica oculta que está lá no 7, por exemplo, tendo a tendência a ser introspectiva, quando ela se sente lesionada e ela fica com raiva porque entrou em contato com aquela vergonha, ela pode se exilar para dentro de si. Aí é aquela pessoa que fica uma semana sem falar com você, ela para de te dar amor, né? Ela não se comunica com você, ela começa a ser muito passivo-agressiva a respeito das formas que ela interage com você, porque ela não tem estrutura de personalidade para ser o bully. Então tudo começa a vir de forma indireta. Então esse negócio de se exilar para dentro de si, ficar inacessível para os outros, é uma resposta aí de de alguém que tem traços de narcisismo patológico oculto. Já o narcisista grandioso, quando ele entra em contato com raiva, ele não tem problema nenhum em causar uma cena, em brigar, em ser o bully publicamente, porque como ele acredita na superioridade o tempo inteiro, basicamente, ele não está nem aí para a regra. O oculto está aí para a regra, porque ele tem ansiedade social, né? Então ele vai arranjar outras formas indiretas de expressar a raiva dele para que ele não seja julgado. Quando ele começa a ficar mais patológico ainda e começa a entrar no território de um transtorno de personalidade, onde ele já está perdendo o contato com a capacidade de se curar, de melhorar, é quando ele não só se isola para dentro de si, quando sente a vergonha, quando ele precisa de forma rotineira de um bode expiatório. É o seguinte: narcisista não sabe processar suas emoções, não foi ensinado, rejeitou todas as emoções que nos fazem humanas, necessidade de outras pessoas, vulnerabilidade, tristeza, sensação de impotência, de ser inadequado, vergonha. A forma que eles lidam com essas emoções é terceirizando-as. Em outras palavras, ai meu Deus, tô mal, preciso de um saco de pancada, porque assim, se eu bater no saco de pancada, o saco de pancada vai sentir o que eu sinto. Eu não quero sentir isso. Então eu vou projetar o que eu sinto para cima do outro para que ele sinta. Ufa! Aí eu fico distraída contra a minha sensação de ser inferior, né? Porque o outro está sentindo. Então você vai ver que quando a pessoa já é narcisista patológica oculta, já entrando no transtorno de personalidade, na família tem um bode expiatório. E esse bode expiatório não precisa ser filho, pode ser o marido.
tá? Se não tiver uma família, vai ser o parceiro, vai ser uma amiga. Esta personalidade não consegue lidar com o seu mundo interno sem ter um saco de pancada. Precisa, e por isso que existe uma dependência na personalidade do narcisista. Por mais que ele consiga descartar, né, alguém, contrário do borderline, por exemplo, que tem medo de abandono, né? E aí, quando a gente começa a adentrar mais ainda no 8, 9 da patologia, a gente, ou 10 na real, aí falando realmente de casos muito extremos aqui, a gente está falando daquele narcisista introvertido que já se exilou da sociedade, já está socialmente isolado, está escrevendo um manifesto que ele está preparando uma matança em público de 50 pessoas no shopping, e aí sim, nesse último momento, aí o mundo vai ter que dar o reconhecimento que ele merece. Aí o cara fica lá, escreve um manifesto, fala por que ele é tão grandioso, por que ele é tão superior a todo mundo. No isolamento dele, ele procura um último momento de dessa vez terei glória, o mundo vai reconhecer minha superioridade. E a gente está falando aí de casos extremamente severos, mas só para vocês sacarem que existe uma progressão na manifestação da patologia do narcisismo patológico oculto. Então, devido ao fato de que o narcisista oculto, ele é hipersensível à crítica, isso causa, ele sente inveja crônica, isso causa um fenômeno muito interessante, onde ele ama ver o outro sofrer. Ah, mas Tari, às vezes eu tenho a impressão que minha mãe gosta de me ver sofrer. Mas eu devo estar viajando, né, Tari? Bom, eu não consigo diagnosticar tua mãe, né? Eu acho que eu falo isso abundantemente nos meus vídeos, eu não consigo diagnosticar quem quer que seja, mas o objetivo não é o diagnóstico, e sim os padrões comportamentais, não é? Cara, se a sua mãe foi narcisista patológica oculta, ela sente um prazerzão em te ver mal. Porque a personalidade dela é estruturada de tal forma que ela se sente tão inferior o tempo inteiro que quando ela vê alguém sofrendo, ela tem um momento de alívio daquela ansiedade interna de se sentir um lixo. Aí ela tem, pela primeira vez em muito tempo, às vezes, a oportunidade que ela inveja no narcisista grandioso, que é a oportunidade de se comparar de cima para baixo. Quando você tá mal, quando você perdeu o seu filho, né, você teve um aborto espontâneo, seu marido largou você, você perdeu seu emprego, algo não deu certo, ela tem uma oportunidade de, meu Deus, eu não sou o único lixo na face da terra, que bom, eu não preciso ficar sempre me comparando de baixo para cima, me sentindo inferior. Eba, brotou uma oportunidade de eu me comparar de cima para baixo. E ela vai sentir tanto prazer, ele vai sentir tanto prazer na sua desgraça, que você vai perceber que eles até têm certas respostas para usufruir real desse prazer da sua desgraça. Por exemplo, eles podem criar situações onde você fracassa para que eles possam sentir a sua desgraça. Como assim? Digamos que você quer aprender a cozinhar, né? Porque você tem 20 e poucos anos, você quer sair de casa, já percebeu que a família é tóxica. Só que sua mãe nunca deixa você entrar na cozinha. Aí você vai lá, pega uma panela, pega uma batata doce, pega um ovo, e ela já chega invalidando. Sai daí, você não sabe fazer nada, você faz tudo errado, não sei o quê. Ela vai barrando o seu desenvolvimento, e aí o dia que você vai fazer alguma coisa, você queima, aí ela monta em cima. Você é inútil mesmo, eu não falei? Criou uma situação para você fracassar, porque a personalidade dela depende de te ver mal. Ela pode ficar perguntando, né? Parece que ela pode se tornar uma grande fonte de apoio emocional, aparentemente empática, onde ela te pergunta muitas coisas a respeito dos teus problemas, e na verdade o que ela quer fazer ou é usar aquilo contra você, comentando pelas costas, comentando para os outros de uma forma indireta, né? Através do dog whistling, que é um tipo de abuso onde a pessoa faz um comentário ou faz algo que parece super inocente para as outras pessoas, mas a vítima, o alvo daquele comentário percebe direitinho que na verdade aquela foi uma invalidação, não foi tão inocente assim, não é? Ou então ela vai perguntar sobre coisas dos seus problemas para ela começar a comentar sobre, caramba, realmente você tá cagada, filha, nossa, a vida é péssima, nossa, que horror, nossa, mas tá ruim mesmo, meu Deus, ó, nossa, tá horrível isso daí.
Aí você, que às vezes abordou ela para conseguir um pouco de apoio, se sente drenada e pior do tal do apoio. E quando você para pensar sobre a conversa, você viu que ela aumentou a sua tristeza. Ela fez você acreditar que o negócio era pior ainda. Você pode perceber o prazer que ela tem em te ver mal através de microexpressões de prazer. Então, você fala algo, mãe, perdi meu emprego, pai, perdi meu emprego. Ela, nossa, que péssimo, filho, realmente a crise, não sei o quê. Mas um segundo lá você viu, a pessoa não conseguiu se conter. Ah, alívio da minha sensação de ser inadequada, né? Ok. Gatíssimas e gatíssimos, eu vou dar umas breves orientações para pessoas lidando com essas personalidades, são coisas que vocês já estão acostumados, tá? E aí eu vou adentrar nas suas perguntas, pra gente ver se tem alguma coisa aí pra gente comentar. Então, se você está lidando com esse tipo de personalidade, Tari, tem possibilidade de consertar a relação? Depende. Onde que está essa narcisista patológica oculta? No espectro. Tá no 7? No 7 tem possibilidade. Se você conversa com ela, ela ainda tem empatia. Ela ainda consegue se colocar do seu lado e a longo prazo, tendo vontade, tá bom? É possível que uma pessoa que tá num 7 chegue num 6. Nós sabemos que o narcisismo, ele vai para cima ou para baixo dependendo de várias coisas, né? Então, especificamente, o que faz um narcisista patológico descer no espectro são o quê? 1. A capacidade de entrar em contato com as emoções que fazem dele ou dela humano e que ele rejeitou para ser super-humano. Então, tristeza, senso de vergonha, de culpa, de eu sou errado, de eu sou inadequado. Se essa narcisista patológico, consegue entrar em contato com essa vergonha na frente de outra pessoa, isso cura. Ser vulnerável na frente da outra pessoa faz com que os traços narcisistas patológicos desçam no espectro, tá? Se essa pessoa consegue se colocar no lugar do outro, imaginando o impacto das suas atitudes na psique do outro, na vida do outro, eles conseguem desenvolver empatia. Tem pesquisa que mostra que simplesmente imaginar como outra pessoa responde a algo faz com que alguém que tenha traços narcisistas patológicos possa descer no espectro. Mas aqui a gente está falando da pessoa que está no 7. Gente, tá no 8, tá no 9, tá no 10, lamento informar, não tem cura. Que nós sabemos, porque cura depende da pessoa querer. No 8, 9 e 10, a pessoa não quer. E ela tá tão investida naquela personalidade de grandiosidade, de superioridade, que ela vai te usar para regular as emoções dela. No 8, 9 e 10, ajuste suas expectativas, porque ela não vai mudar os comportamentos. E você vai ficar, porra, mas eu expliquei como eu me sentia. Poxa, mas eu tentei, mas não sei o quê. Não tem nada que você possa fazer para suprir o vazio interno existencial desta personalidade. Não tente mudar você, não tente mudar essa pessoa. Essa pessoa está além de conseguir ser ajudada pelo simples fato de que ela não quer. Tá bom? E não tente consertá-la e não ache, particularmente se você for religiosa ou toda boazinha, tá bom? Ou se você for codependente, não ache que você tem que ficar derivando um senso de autoestima e de identidade através de ser uma mártir, que fala? Mártir. Através do autossacrifício. Você não tem que se sacrificar para uma personalidade que literalmente só vai abusar de você. Isso não diz nada de bom a seu respeito, só diz que você tem uma ideia muito distorcida do que é amor. Eu entendo, gente, que criar distância com essas personalidades, particularmente quando são nossos pais, eu entendo que é mais fácil falar do que fazer. Mas eu estou aqui oferecendo informações que são coerentes de acordo com o que a gente sabe de pesquisas, de acordo que vocês forem agora na internet assistir os canais de youtubers americanos, enfim, em inglês, de vários países, que são médicos, que são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, são pessoas sérias. Não existe isso de falar de reconciliação com o narcisista patológico, seja oculto ou grandioso. Isso só existe no Brasil. Só no Brasil. Ah, mas tem que honrar pai e mãe. Você pode honrar pai e mãe quebrando o ciclo de abuso, se curando, não permitindo que eles tenham acesso aos seus filhos, por exemplo, não é?
Mas em todas as outras literaturas que eu pesquisei, as opiniões acadêmicas dizem: se a personalidade não quer se curar, ela vai abusar de você, vai ser tóxico pra você, a solução é distância ou cortar contato. Tá bom? Bom, gatíssimas e gatíssimos, tinha várias perguntas aqui. Eu vou tentar responder aqui algumas das perguntas. E aí, isso aqui vai pro YouTube depois, tá bom? Oh, fiquei feliz com o número de gente assistindo, bastante gente, sendo que eu divulguei essa live faz pouco tempo. Então vamos ver algumas perguntas aqui, gente. Jessica perguntou: eles conseguem sentir empatia por alguém? Depende do grau do narcisismo. Um 7 é capaz, um 8 não é. 9 e 10 não é. Conseguem amar seus filhos? Depende do grau do narcisismo. Amar significa conseguir enxergar o outro enquanto indivíduo à parte. Depende do grau do narcisismo, gente. Quanto mais patológico, não consegue amar. Validar alguém que deixa eles usar essa pessoa, como validar a criança dourada, isso não é amor. A criança dourada não tem nenhuma personalidade fora daquilo que a mãe valida. Isso não é amor. Isso causa o mesmo nível de sequela do que causaria num bode expiatório ou numa criança invisível. Não se iludam, vai ter vídeo sobre isso. Tem umas ideias distorcidas nos grupos que só bode expiatório sofre, gente. Mentira. Todo mundo sofre porque narcisista patológico não ama. Sério, Tari, que forte. Não ama. Vão fazer pesquisa com psicólogos sérios, com autores sérios. Não ama. É possível ter convivência sadia entre os netos e a avó narcisista oculta? Mesma coisa. Depende do grau. E depende do grau da sua cura. Porque você tem que assumir a posição de proteger os seus filhos contra aqueles comportamentos. Se ela foi abusiva com você, se ele foi abusivo com você, seu pai, sua mãe, vão ser com seus filhos, se estão num grau de já transtorno de personalidade. Como ter certeza? Gente, como ter certeza? Não sei. Eu tenho um canal de YouTube sobre esse assunto, mas eu não tenho um diagnóstico oficial para minha mãe. Caramba, Thalia, mas meio louco isso aí, não é? Não. Isso é sinal de cura. Porque se você acha que você não pode dar um passo em direção ao que é saudável para você, enquanto você não tem um papel que diga, tá autorizado, ela tem transtorno de personalidade, agora você pode se amar. Você continua refém psicologicamente dessa pessoa. Eu trabalho com a ideia da reconexão com o seu eu real. Porque o seu eu real, ele fala para você se é ou não tolerável, sustentável e saudável a relação, independente de diagnóstico. A gente não trabalha com diagnóstico, a gente trabalha reconhecendo os padrões comportamentais e, acima de tudo, levando a sério as informações que vêm de dentro de você a respeito do quanto aquilo é ou não é sustentável para você. É possível uma mãe ter apenas alguns traços de narcisismo? Certamente, inclusive é possível uma mesma pessoa oscilar entre o narcisismo grandioso e o oculto, gente. Oscila-se também. Elas têm consciência do mal que fazem? Elas fazem mal porque precisam fazer mal. Como eu falei, a inveja causa a necessidade de te ver mal. Então, elas têm uma empatia que funciona a ponto de perceber quando o outro dói. A empatia serve para o objetivo dela de fazer mal. Você entendeu? Elas não têm plenas consciências de todas as sequelas absurdamente profundas e complexas e que demoram um maior tempão para reprogramar, mas elas sabem que fazem mal, sim. Tá? Existe algo que a intimide. A narcisista patológica oculta tem ansiedade social, ou algumas coisas intimidam ela, como, por exemplo, ela ter que lidar publicamente com a inferioridade dela, mas isso é um gatilho. Quem estiver por perto dela vai sofrer depois. Se ela for exposta a uma humilhação, dentro de casa vai ter pancada. Emocional, psicológica, né? Ela faz algo de ruim com a filha, tempo depois essa filha diz: você fez isso comigo, lembra? A mãe, indignada, diz que isso nunca ocorreu, chora e vai falar para as outras pessoas que a filha está louca. Oxe, a narcisista esquece o que faz? Ou ela mente para si mesma? Ou faz tudo calculado? Gente, ela não esquece o que ela faz. Na verdade, tem algumas coisas que podem acontecer aqui, tá?
Existe a mentira patológica para qualquer personalidade narcisista. Então, a pessoa precisa ir reescrevendo a história do que aconteceu para ela sempre estar certa e o outro sempre estar errado, tá? Só que ela não tem estrutura emocional para assumir, porque ela não tem estrutura emocional para entrar em contato com vergonha ou com o estar errado ou inferior de algum jeito. Então ela vai fazer coisas mirabolantes e esquisitíssimas, inclusive fingir que nada aconteceu. Falar que você é louca. Virar o jogo, não é? Causar, assumir, provocar você e depois falar, ai, você vê como minha filha faz isso comigo, ai, não sei o quê. Ela vai fazer o que ela tiver que fazer de uma forma reativa, que nem um gato dando patada, para ela não sentir o desconforto de estar errada. Então ela vai mentir mesmo. Uma outra coisa que acontece com narcisistas patológicos é que, como eles vivem num estado dissociativo, né? Porque eles estão sempre reescrevendo a realidade, estão sempre mentindo para si e para o outro. Quando você está dissociado da realidade, às vezes você não processa o que de fato aconteceu. Sabe aquele negócio de você esquecer a chave? Não é que você esqueceu a chave, é que você estava pensando em outra coisa no momento que você largou a chave em algum lugar. Então você não estava nem presente nem para computar, para registrar o momento de perder a chave. Não teve o processamento desse momento que você não estava lá. Então, os narcisistas, eles ficam dissociados grande parte do seu tempo no mundo de fantasia. E às vezes eles não têm plena consciência do que aconteceu, mas eles têm a necessidade de proteger contra a vergonha. Então, mesmo não tendo plena consciência do que aconteceu devido a um estado dissociativo, ela vai inventar uma história que é plausível de acordo com a autoimagem que ela precisa manter. Ok? Como perceber que a oculta trocou os papéis dos filhos? Eu não entendi direito essa pergunta, mas tipo, se um vira bode expiatório, quando era dourado, quando é invisível, gente, essa troca você percebe. E pode ser de manhã pra de noite. Eu dava risada com as minhas irmãs porque chegou nesse ponto entre a gente, que uma era o bode expiatório de manhã e de tarde já era criança dourada. Então, tipo, isso você vai percebendo, porque ela precisa de saco de pancada. Então, se o bode expiatório morre, vai embora, se casa, então você vai ter que ser. Você, seu irmão, o pai, alguém vai ter que ser. Ela ama o dourado de verdade? Não. Ela não ama. Existe a possibilidade do bode expiatório não ser o filho? Claro, pode ser o marido, pode ser a amiga. A Lorena fala das marcas que ficam na personalidade e como curar. Ela fala, eu acho que isso é mais importante. Eu sempre achei que isso fosse mais importante também, mas devido a todas as questões que eu falei no início desse vídeo, eu achei importante agora focar em algum dos traços narcisistas patológicos, na formação desse tipo de personalidade, e vocês vão ver que dos meus centenas de vídeos, quase 100% dos outros é tudo focado nos traços que ficam e na cura. Então tem literalmente, gatona, centenas de vídeos a respeito disso que você tá perguntando, né? Então, uma pessoa que falou, os ocultos acabam tendo uma carga maior de perversidade. Não. O oculto, o grandioso, os dois são perversos. Gente, não se iludam com a palavra oculta. Não é que a pessoa é mais perversa. Ela é só introvertida. Isso faz com que ela tenha ansiedade social e procure formas indiretas de punir. O grandioso consegue ser um bully socialmente na frente dos outros, tá? Vamos ver, algumas perguntas repetitivas. Alguém perguntou, como que ela sabe da vida de tudo e de todos? Ela precisa, não é? Ela precisa saber dos seus problemas. Ela sente inveja. Ela tem que saber como usar essa informação. Ela adora falar dos outros. Porque ela precisa maltratar o bode expiatório, porque ela não sabe regular as emoções, ela precisa de saco de pancada. Ah, isso tá muito difícil, pelo amor de Deus, tem que passar isso pra alguém. Sua criança ingrata, você não faz nada que presta. Ufa, agora o foco é ele. Porque ela nega tudo que faz? Isso é fingimento ou não tem consciência? Nega porque a estrutura de personalidade dela precisa que ela negue tudo que ela faz. Ela vai mentir. Tem fantasia, tem mentira patológica para essa personalidade. O que é suprimento narcisista? Suprimento narcísico ou suprimento narcisista, gente, vai acabar essa live em 20 segundos. É qualquer coisa que você dá para ela que confirma que ela é superior. Validando que ela é a maior vítima, validando que ela é melhor do que todo mundo, não é? Dando dinheiro, poder, status, sexo, é isso.
Pessoal, vai terminar a live, então coloquem os comentários nos comentários, assinem, se inscrevam no canal se vocês quiserem mais vídeos. Fiquem sabendo do workshop Entre no Seu Poder. E é isso.